Vamos a conversar con Celio Turino. Yo tenía que haber regresado el sábado a Medellín y Marciano me pidió que postergara el tiquete a riesgo de que llegue a mi casa y me saquen y me devuelvan a Maldonado. Y me dijo, hombre, yo quiero que te quedes para compartir con ustedes dos la conversación. Y le dije, no, yo quiero que ustedes escuchen a Celio. O sea, yo estoy aquí viniendo con más frecuencia y quiero que ustedes escuchen a Celio. Y le dije, si quieren hagamos una cosa, yo hago de preguntador. Y Marciano se rió porque está seguro que no va a ser capaz de quedarme callado. Pero tengo unas pautas para una conversación y le dije a Celio que voy a intentar ser juicioso. Celio, puntos de cultura. Empecemos, voy a empezar de lo específico a lo general. Puntos de cultura. Eso te ha hecho popular en Latinoamérica. O sea, hoy sos una persona que en redes sociales se sigue, en tu Twitter, que ustedes buscan Celio Turino en internet y aparecen muchísimas referencias de muchísimos países. Mañana va a Argentina, hace unos días estuvo en Perú, hace unos días estuvo en Bolivia, en julio nos vimos en el Instituto Polis en Sao Paulo. Estuvo en Medellín el año pasado, lanzando además su libro de puntos de cultura que se tradujo al español en Medellín, etcétera, etcétera. O sea, está andando por el continente, el año pasado en Madrid. Esos puntos de cultura te han hecho popular en Latinoamérica y hasta la semana pasada un poco impopular con el gobierno brasilero. La cifra, hasta donde yo tengo en la cabeza, iba en 3.670 puntos de cultura en Brasil. O sea que algo debe haber ahí. ¿Qué son los puntos de cultura, Celio? Y buenas tardes. Buenas tardes. Es un honor estar presente acá em Maldonado. Eu gostaria de agradecer imensamente a invitação de Marciano, diretor de Cultura do Departamento de Maldonado, e sobretudo a toda a gente de Uruguai. Muito gentil, muito amável, a quem eu devo muito. Eu vou falar em portunhol, um pouco despacio, mas creio que é possível entender. A quem devo muito. Por minha própria formação, eu decidi fazer história lendo Eduardo Galeano. E também, quando era jovem, 16 anos, coisas assim, 15, 16 anos. Não? Também a poesia de Benedetti, que agora tenho conhecido um pouco mais, e também eu tive a sorte de, em viernes, em Montevideo, poder assistir uma apresentação por seu cumpleaños, não? Já falecido, mas aí uma homenagem com Viglietti, canta Benedetti. Foi uma maravilha. Não conhecia Viglietti, também fiquei encantado. Como também por a música de Jorge Drexler, que é muito conhecido, muito respeitado, tem muitos fãs em Brasil. Não pude assistir desta vez. E cá estou, com muita felicidade. Por pouco tempo, mas creio que de maneira muito intensa. Também pude participar de um encontro com os gestores de um projeto do governo da nação, que é os Centros MEC. Eu realizei um taller por toda a tarde, em viernes, me gostou muito. E com o Jorge, a quem agradeço por ter permanecido mais uns dias. Sempre é uma grande felicidade estar presente com Jorge. Por seu entusiasmo, entusiasmo, há uma declaração de Galeano que habla que, não? Entusiasmo, levar a Deus por dentro, não? Jorge é entusiasta da construção de cambio da sociedade, em uma perspectiva em que a cultura é tudo. Mas é tudo enquanto uma força motriz por las transformações, como que eu aprendi muito em Medellín também, saí encantado. A primeira vez que
não respondi ainda, não, sua pergunta, mas enfim. A primeira vez que eu estive em Medellín, Jorge, como um ex-secretário de Cultura, me apresentou suas obras, ações em governo, não estava mais em governo, me apresentou os banhos públicos. E eu gostei muito, porque muitas vezes já conosco eu tenho sido apresentado a muitas realizações de governantes, não? Ao longo da América Latina, de todo o mundo, em outros países também, no Brasil, e nunca um governante apresentou a um invitado de outro país como uma de suas obras um banho público. Mas era lindo o banho público, com obras de arte, e limpo também. E esta é uma forma de tratar sua gente, tratar com respeito, tratar com beleza, tratar com delicadeza. Isto é cultura. E a ideia do ponto de cultura é esta também, é fortalecer a potência, a capacidade de criar e de transformar a realidade hecha por la própria gente. Nós temos acá em América Latina, eu creio que posso falar como nós outros, porque é muito comum esta nossa tradição, é muito autoritária, muitas vezes, na maior parte das vezes, ou paternalista, que é também uma forma de autoritarismo, porque impede, evita que a gente promova seu processo de emancipação plena. E esta é nossa tradição. Em Brasil, creio que de la Terra del Fuego hasta o Rio Grande. Talvez mais, talvez atravesse todo o mundo, porque esta é a tradição do mundo, a tradição dos estados. É controle, imposição, não? Como se hecho a primeira organização estatal. Deve ter sido assim também. Os campesinos necessitavam ter alguns guerreiros para cuidar, para fazer em sua defesa. Depois, com o tempo, estes guerreiros perceberam que deveriam colocar os campesinos a seu serviço. Não? Não foi assim? Por quê? Porque pensavam, se eu não cuidar da segurança da plantação, estes campesinos perdem todo o seu trabalho de um ano, porque o outro vem e retira, não? A coisa, há 5 ou 10 mil anos atrás, não? Então, assim se constituiu os estados, assim se constituiu os processos de dependência para ser uma pirâmide, ou também um canal de irrigação, e todas as outras coisas que conhecemos por o mundo, não? Sempre controle, sempre imposição, sempre de arriba hasta abaixo. E sempre mantendo relações de dependência. Por quê? Estas relações, elas preservam um sistema de dominação. Eu creio que, em lo primeiro momento, os guerreiros estavam a serviço dos campesinos, porque se eles também, se os campesinos não hiciessem a comida, a plantação, eles estariam sem comida, não? E teriam que volver ao tempo de los coletores e caçadores. A autonomia alimentar se conquistou com a agricultura e com a pecuária, não? E assim a humanidade deu um passo. Todavia, construíram uma outra linguagem, não? Os campesinos que dependem de nós outros. Como o Estado. Quem depende de quem? Quem sustenta o Estado? A gente. Não é o Estado que sustenta a gente. Mas a linguagem é que a gente depende do Estado. Mas o concreto não é assim. Mas se disse tanto que é assim,
que a gente acredita. A ideia do ponto de cultura é abrir uma pequena fenda, uma pequena abertura, em que a gente haça as coisas por la própria gente. E por que não começar por la cultura? Porque cultura diz respeito a los espaços comunes, diz respeito à construção de ambientes comunes, de nossas ideias, de abstrações, de afetividade também, de comportamento, de sentimentos, não? E que se constrói a partir de dentro, e com encantamento também, com magia. Nós temos que volver a perceber que a magia, é magia, não? Magia, desculpe, vou aprendendo. Que a magia é um componente da inteligência humana. Por quê? Porque nós somos animais. E há outras formas de inteligência que não somente a forma racional. Nós somos inteiros. E a magia sempre esteve presente nas interpretações do mundo. Todavia, 300, 400 anos, é um fenômeno recente, o rompimento da magia como uma forma de interpretação do mundo. E assim nos educamos a um pensamento exclusivamente racional. Estamos agora em século XXI, não podemos religar, reaproximar a magia com a racionalidade. Também diz respeito à potência da gente. E por que isso? Porque somos animais também, como qualquer outro animal. E por que não utilizarmos todos os recursos que nós temos? Inicialmente, para que vocês possam entender um pouco a construção dos pontos de cultura, eu volveria um pouco à vitória do presidente Lula, que agora está sendo atacado também em Brasil. Não acompanho muito porque estou fora, mas querendo também saber o que se passa. Mas acá não quero dizer sobre o ponto de vista político partidário, e sim simbólico. A vitória do presidente Lula em Brasil, em 2002, teve um significado simbólico. Por la primeira vez na história do Brasil, a gente percebeu um homem com a história do pueblo, com o rosto do pueblo, ocupando o principal cargo da República. A gente acreditou mais em si mesma. Não a partir da vitória, porque há um processo de mais 20, 30 anos para trás, em que a gente começou a fazer as coisas por si mesma. Que coisas? Em las favelas, por exemplo, o Estado não entrava. Então, as madres se uniram para ser creches, para cuidar de seus ninhos. E os jovens também, muitos estavam em las bandijas, com os grupos de traficantes, mas muitos queriam fazer outras coisas. E fizeram, a maioria hecho outras coisas. E fizeram suas casas também, e também no interior do Brasil, com trabalhadores sem terra, e também com gente em las universidades. Esta experiência toda produziu um caldo de cultura em que foi possível apresentar uma proposta como os pontos de cultura. Não era uma maneira de el Estado hacer para as pessoas, não era isso. Era el Estado garantizar condições para as pessoas hacerem as coisas, conforme sua interpretação da realidade. E assim, temos 3.000 pontos de cultura em 6 anos de trabalho, e cada ponto é de uma maneira, não é todo igual. Há ponto que trabalha com biblioteca comunitária, outro trabalha com música, outro com dança, outro com cultura tradicional,
com afrodescendentes, com indígenas, fazendo cine em Amazônia, e muita produção de cine com indígenas, e cine, e belas películas também. Então, todos esses se compõem como ponto de cultura, e que constrói uma rede mais ampla, que é a cultura viva. A partir desta ideia da cultura viva, vamos fazendo uma política pública na busca do sentido do bem comum. Creio que foi muito longo. Paremos aí un segundo, Celio, porque ahí mencionaste dos temas que son para preguntas posteriores. Uno, el de las políticas públicas, y otro, el del entrelazamiento entre los puntos de cultura. Me voy a ir un poquitico más atrás. Los puntos de cultura tienen una base. Todo el proyecto de punto de cultura tiene una base que es fundamental. Aquí, para el público en general, hoy están reunidos 10-11 directores de cultura de 10-11 departamentos de Uruguay, de la red de directores de cultura. Está Tacuarembó, está Colonia, está 33, está Artigas, está, ayúdenme, está Canelones, está Nora de Canelones, que está por allí, está Durazno. ¿Dónde está Durazno? Que está Florida, está Flores, están los directores de cultura. Se me escapó alguien, alguno. Rocha, está Rocha, que se me hizo Rocha, está allí Rocha, 33 ya lo mencioné, en fin. Entonces hay 33 que está allí, sí. Que además siempre me ha extrañado que escriban 33 con letras y no con números, pero bueno. Está Maldonado. Está Maldonado. Entonces, para estos directores de cultura hay una cosa básica, y es: los puntos de cultura se basan en el conocimiento y reconocimiento de lo que ya existe, para potenciarlo. ¿Qué hay en los barrios, qué hay en los sectores rurales y urbanos, en proyectos culturales de todo tipo, para poderlos conocer, reconocer y potenciarlos? ¿Con qué se encontraron ustedes en ese mundo tan inmenso que es Brasil? 2 o 3 experiencias que puedas contar de puntos de cultura, incluso siendo este un país que todavía tiene mucha ruralidad y que tiene municipios pequeños, de pronto contar de escalas distintas, en las grandes urbes y en pequeñas ciudades. Vos fuiste además director de cultura en Campinas. Sí. Hace ya unos buenos años también, pero unos bueno, 20 años. Unos 20 años. Tenés una experiencia ahí también en lo municipal. Sí, o que poderia dizer de um ponto de cultura? Há pontos de cultura em como se chama lixão, vasura? Basura. Não, mas na grande vasura de um município. Um vasureiro. El vertedero o basurero. Sí. Sim, em um município de Maceió, em Alagoas, eu visitei muitos, 600. E neste vasureiro tinha um grupo de jovens que trabalhavam com circo ao lado do vasureiro. Mas não solamente circo, porque também trabalhavam tinham suas computadoras e acesso à internet. Mas como faziam suas computadoras? Não eram computadoras compradas, novos computadores, não. Eram computadores recuperados. E para recuperar a computadora, não era o outro que fazia a recuperação do computador, mas os próprios jovens que faziam o hardware de los computadores. E para hacer seu trabalho com os computadores, tinham a necessidade de los programas, não? Mas não era um programa Windows, era em software livre. Por que em software livre? Porque eles construíam seus programas, como os indígenas do Parque Nacional del Xingu, que fazem suas películas com programas de edição de vídeo em software livre. Claro que os jovens de um vasureiro não saberiam fazer por si só o desenvolvimento de los hardwares e de los softwares. Assim, se uniram com jovens da universidade
que trabalhavam com ciência da computação, com engenharia da computação, em uma perspectiva do conhecimento livre. Este é um exemplo de um ponto de cultura. Ele nasce das condições mais precárias. Temos também um catador, não sei como que é, um catador de basura, já que é um reciclador, que gostava de livros, e ao encontrar os livros, ele fez uma biblioteca em um bairro de Palafitas, em Recife, uma grande cidade do Nordeste, feito por ele. Depois, outras pessoas entregavam os livros. Como um outro ponto, em um açougue, como se diz? É para carne. Uma carniceria. Aí um homem, Luiz, em Brasília, um carniceiro, que não sabia ler. Em Brasil, o analfabetismo é um problema mais grave que acá. Não sabia ler. Aos 19 anos, chegou em Brasília e foi trabalhar como carniceiro, mas queria aprender a ler. E para aprender a ler, começou a ler livros, e gostava de los livros, leu muitas coisas. E as pessoas iriam na carniceria e encontravam o jovem carniceiro lendo os livros. Então, muitas vezes seus fregueses donavam outros livros. E ele foi lendo mais e tudo mais. E as pessoas encontravam sempre na carniceria o carniceiro lendo livros. E como ele tinha muitos livros, foi colocando em uma estante de livros na carniceria e emprestando os livros para as pessoas que compravam sua carne. E assim a biblioteca foi crescendo e solamente os livros não lhe interessavam mais. Era necessário também fazer saraus, encontros de lançamento de outros livros. E fizeram os saraus e com os saraus fizeram uma outra coisa também, que eram apresentações musicais. E era, não sei, acá tem alguém que conhece Brasília? Uma cidade de urbanismo modernista, não? As obras de Niemeyer, aí as superquadras, não? Que há pouca vida, porque os autos circulam muito e pouca gente circulando. E nesta carniceria começaram a ser os saraus, os encontros de música, lançamentos de livros, hasta que em 2005, 2006, eu assisti uma apresentação da Orquestra de Câmara de Viena. E o carniceiro que regeu, porque o embaixador da Áustria gostava muito, era vizinho e gostava muito de comprar os livros não, a carne, mas também levava os livros. E como eram muitos livros, eles não lhes bastava apenas fazer os saraus com 5 ou 10 mil pessoas em la frente da carniceria, que é um ponto de cultura. Ele gostava mais. Começaram a ganhar tantos livros que colocaram estantes de los livros nos pontos de buses, em uma avenida mais de interior de Brasília, sim, mais popular. Em cada ponto, todo livre, grátis, e a gente foi pegando o livro. E havia um escrito assim, saque esse livro, doe outro livro, 100.000 livros, em uma ação de um ponto. Em paralelo, em Brasília também, fizeram o governo do Distrito Federal construiu a sede da Biblioteca de Brasília. Um prédio muito lindo, de arquitetura de Oscar Niemeyer, 25 milhões de dólares por la construção. E se olvidaram de comprar os livros. E inauguraram os livros. Inauguraram a biblioteca, não os livros, porque não os tinham. E cerraram a biblioteca no dia seguinte, porque não tinha livros. Mas inauguraram o prédio, a estrutura. Depois, o governador saiu. E a outra governadora que o substituiu, inaugurou novamente a biblioteca com alguns computadores. Sim, os livros.
vamos fazer uma comparação entre esta carniceria, que distribui 100.000 libros a um valor, do ponto de cultura, de $2.000 por mês, que é o valor do ponto $25.000, um pouco mais, por ano, para cada ponto, em padrão de Brasil. Que hace uma ação como esta, é a ação que investiu 25 milhões para um prédio, sem vida, uma estrutura, uma casca oca. Então, essas são as experiências de los pontos de cultura. Há outras diversas também. Antes de seguir, hombre, una recomendación. Los celulares tienen un vibrador. Ese es un excelente invento, un celular con vibrador. Habrá otro invento en el futuro que sea un vibrador con celular, pero ya saldrá. Por ahora ese. Entonces usen el vibrador en el celular, que no suene, que es muy molesto. Hay una experiencia, no sé si la tenés en la cabeza, la de el cuento que yo cuento en Río, la del sí. Punto de y te pido de pronto, si la tenés en la cabeza, que la recordes, porque leí hace 8 días precisamente que me mandó Jorginho, uno de los impulsores, un muchacho de barrio, de favela, me mandó la información que ya van a pasar del proyecto comunitario, que también empezó con proyectos de lectura y esto, a un centro cultural que están diseñando para otra proyección. Y quiero combinarte esa pregunta con el cuestionamiento tuyo en el último documento, un documento de la semana pasada, La potencia de la cultura, sugerencias para gobierno, para que combinemos esa historia con las dudas tuyas frente a los equipamientos culturales. Sí. Sí. La experiencia de Río también, con Jorge en las favelas, ¿no? Del cuento que cuento yo. Es una... También esta construcción no significa que el punto sea apenas lo flujo de la cultura. Sí, es cultura viva por causa del flujo, porque cultura es flujo, es pulsación, es vida, depende de la gente. Mas a estrutura também é necessária. Todavia, nossa estrutura, nós outros não nascemos com esta estrutura óssea, com esta musculatura. Há um processo de construção. Não é a estrutura que precede a vida, não. É a pulsação que precede a vida, que define a vida. Depois, vamos tendo na estrutura. E assim, muitos pontos, a partir de um pequeno recurso, vão conseguindo outros e sendo seus centros culturais também, com boa estrutura. E o que a discussão que nós colocamos é a seguinte: há que ter a preocupação com a apropriação pública de los equipamentos culturais. Eu estudei, meu mestrado foi também em História e Cidades, e eu estudei equipamentos de lazer, de ócio, de áreas de esporte, por isso fui trabalhar também com esporte, e eu visitava os equipamentos esportivos em la periferia de São Paulo, em áreas muito violentas, e também delegacias de polícia, para encontrar boletins de ocorrência em que, por vezes, uma cancha de basquetebol, de voleibol, não servia para a pacificação das comunidades. E sim era utilizada como um espaço de controle, um espaço de violência, um espaço de tráfico. Mas a intenção do governante foi boa, de ser um espaço de convivência. Todavia, como ela vem de fora para dentro, não há este processo de apropriação. Por isso, buscamos, recentemente eu escrevi um texto para, estamos com eleições em Brasil para as alcadias, não? Escrevi um texto com algumas questões aberto, não para um governo específico, aberto assim, para a construção de políticas públicas municipais. E a sugerência seria de fazermos uma cultura em rede.
em que se aproveita todos os equipamentos. Mesmo um teatro mais bem construído, estruturado, é belo, como eu vi, o Teatro Solis, também, onde a outra casa de espetáculos pública que assisti Viglietti canta Benedetti, não? Bela, maravilhosa, sim. Mas há que ter toda uma rede, que pode ir até um salão de paróquia, de vizinhos, onde também se hace cultura. Uma festa comunitária nas casas, a gente mantém esse processo com muito sacrifício. Todavia, não é percebida como sendo cultura. E temos que perceber e colocá-los todos em uma rede, articulado com as escolas e tudo mais, não? Então, a ideia do ponto não é também a solução única das coisas, mas há que encontrar um ponto de apoio, na palanca, e moveremos o mundo. Arquímedes, o nome ponto de cultura é exatamente retirado de Arquímedes, é um conceito matemático, porque tudo começa com um ponto, depois a linha, a construção do pensamento, o simbolismo e tudo mais. En lo práctico, Celio, ¿qué hace el gobierno con un punto de cultura? En lo financiero, en el acompañamiento, en el seguimiento. Sí, la selección, bien, yo estaba hablando sobre la victoria del presidente Lula, la gente acreditando más en la gente, ¿no? Un momento simbólico, 2002, 2003. O presidente solicitou que se hicessem centros culturais para a periferia. Ele não sabia como, mas queria ser alguma coisa distribuída por todo o território nacional, porque tudo era e continua sendo ainda muito que fazer para modificar, muito concentrado entre Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Então, a solução primeira foi da construção de centros culturais. Por sorte, não deu certo, por uma série de motivos. E por 6 meses, a área responsável ficou sem secretário, se quedou sem secretário, até que eu fui contratado por Gilberto Gil, não o conhecia, foi por meus estudos, um outro livro que eu havia escrito sobre Na Trilha de Macunaíma, sobre o modernismo e tropicalismo brasileiro e tudo mais, sobre ócio, trabalho. Então, fui trabalhar ali. E, de pronto, pensei em envolver em 180 graus, não? Esquecemos a estrutura por um primeiro momento, miramos no que a gente já fazia, reduzimos o custo, porque estes centros custariam 800 mil, $1 milhão cada um. É muito mesmo para o Brasil, porque seria quanto? 100. Não teria significado algum em um país como o Brasil, tá certo? Concordo? Então, fizemos os pontos com valor de $2.500 no mar, 2.000, 2.500 por mês, por ponto, que recebem de uma vez por ano. No primeiro momento, recebiam em 2 parcelas anuais. Todavia, o Estado é muito burocrático, então fizemos uma vez por ano. E fizemos uma chamada pública, um edital. Foram apresentados 800 projetos. Nem a gente acreditava, porque não fizemos uma divulgação, não era um programa prioritário do governo. A divulgação foi por las redes. Me recuerdo que, no primeiro momento, os diretores de cultura, os secretários estaduais de cultura, foram protestar contra este programa com o ministro Gilberto Gil. É que Gilberto Gil é uma entidade, uma pessoa que... Por que foram protestar? Disseram, como? O governo nacional investe em grupos que não fazem cultura. Como? Este grupo de hip-hop não é cultura. E acá tem outros grupos que fazem cultura de uma outra forma. Ou esse grupo de quilombolas, que são
agrupamentos de afrodescendentes, não, que fugiam da escravidão, palancas, né, palanque. E também não há sem cultura, mas depois se percebeu que era uma grande solução. Até que em 2007 hicimos todos os estados, exceto o Rio Grande do Sul, por um problema, fizeram chamadas públicas para pontos de cultura. O governo central entregava R$2 e o governo do estado R$1. Então, com um pequeno investimento, foi possível fazer muitas redes. São com entidades de sociedade civil organizada, não é com a pessoa. Depois pensamos em la persona, mas mais adiante posso falar sobre isto. E assim, fazem um convênio por 3 anos para planejar seu trabalho, porque não pode ser uma coisa... porque cultura é fluxo e cultura é processo. Então, depende de uma ação contínua, não? E assim vamos fazendo. Aprovecho y enlazo con un tema que es el del fortalecimiento y el de las claves, Celio. En eso que estabas diciendo de los trabajos que se hacen con los puntos de cultura. Ayer, además recuerdo una conversación que tuvimos ayer en la casa de aquí está de Regina, estábamos con 11 o 12 consejeros y consejeras del Consejo Departamental de Cultura del Departamento de Maldonado. Aquí hay varios, está Selva, está Miguel, está Rodolfo, está Regina. ¿Quién más hay que no? Está Juanjo. ¿Quién más hay del Consejo? Que no se me escape. ¿Cómo es que vos te llamas? Perdóname. Javier. Gabriel. Bueno, Consejo Departamental de Cultura. Y ayer hablábamos de las claves para que un consejo funcionara. ¿Cuáles son las claves para que un punto de cultura funcione? O sea, 4 o 5 cosas que uno diga de esas recetas que todos buscamos y que algunas veces no son compatibles de un lado a otro, pero para ustedes en la experiencia de sacar adelante, 1, el proyecto, 2, la política pública, 3 o 4 o 5 cosas claves. Sí. Lo primero que la gente ya hace, que já tenha seu trabalho, não é um projeto, é uma ação que já acontece, que é potencializada. Porque seja a gente hace cultura com tanta dificuldade, imaginemos quando tem recursos. Este é um ponto. O segundo, que tenha disposição para se articular em rede, para oferecer e também para receber. Não para se cerrar em si mesmo, mas para aprender com o outro. Por exemplo, um grupo de hip hop. Tienen sus músicas de protesto e todo más, de la linguagem de la periferia e todo más, de los jóvenes, mas por vezes é muito machista. Então, outro ponto que trabalha com uma ênfase em gênero vai orientá-lo a cambiar. E também esse ponto, do ponto de vista estético, também aprende com um ponto de cultura tradicional. Por exemplo, o repente, que é também ritmo e poesia, falado no Nordeste do Brasil, outra forma de falar medieval, de nossa tradição ibérica, não? Os trovadores, eu creio que deve ter alguma ação nesse canto assim, que é também rap. O que é rap? Ritmo e poesia, não? Então, ele renova esteticamente. E, por vezes, esse jovem que perdeu a relação com seus abuelos, passa a respeitá-los de uma outra forma, porque os percebe também como agentes de cultura, uma cultura valorada. E nesta disposição de aprender com o outro é fundamental. E ao fazer isso, o que provocamos? Uma quebra de hierarquias. Cultura é muito hierarquizada. Tanto que falamos, a alta cultura, a baixa cultura, a cultura erudita, a popular, a de massa, não? E é uma forma de distinção, de dominação muito forte. Quebramos essas hierarquias. Por exemplo, com o conhecimento das abuelas,
que trabalham com a medicina tradicional, com o conhecimento das hojas, são grandes farmacêuticas, fazem suas medicinas, tanto que os laboratórios de farmácia do mundo, das multinacionais, colocam seus pesquisadores, seus investigadores para conhecer este segredo das hojas, não? Que todavia nós outros dizemos, é crendice, é algo que não serve para nada, mas serve sim. Então, ao acontecer essa disposição por la troca, na abertura, hacemos uma outra forma de desenvolvimento. E por último, aí ponto, cada ponto, em 3.000 pontos do Brasil, cada ponto é de uma maneira. Eu falei de la carniceria, em carniceria. Outra é de outra coisa. Há grupos, há pontos com música erudita também, com recuperação de música colonial, há de tudo. Mas há ponto que é obrigatório a cada um, que é o estúdio multimídia. É a cultura digital. Uma câmera mais simples que esta, para que a gente haça a mirada por la própria gente, lo índio por lo índio, lo jovem por lo jovem. Não é uma mirada de fora, é uma mirada de dentro. A gravação de suas músicas, colocando-as em internet e coisas assim. Então, depois vai se acendo, como é mesmo um conceito matemático, tanto que vai se incorporando novas ações, não? Adecuadas à realidade de cada uno. En un rato quiero, y aprovechando además que hay gente del sector educativo, quiero volver a ese tema de lo digital y la educación. Pero ahora me voy a quedar con una de las alegrías tuyas la semana pasada en la prensa brasilera. Y decías que Marta, la nueva ministra, sí tiene lo de cultura digital y lo digital para la cultura en la cabeza. Sí. ¿Por qué le das tanto significado, digamos, a esa inclusión digital hoy en todos estos proyectos culturales comunitarios? Sí, porque es la ferramenta para a construção deste processo de identidade. Mas não solamente de la identidade. De la identidade, quando o jovem hace suas películas, sua música por suas próprias condições, não? Então se fortalece a identidade, mas também se fortalece a alteridade. A alteridade é a capacidade que nós outros temos de nos perceber em lo outro. Então, desta combinação entre identidade mais alteridade, em um exercício contínuo, cultura é exercício, não é cultivo permanente. Acreditamos que podemos resultar em uma solidariedade que seja efetiva. Efetiva porque estabelece vínculos, não? Porque todos nós outros humanos somos solidários, em alguns momentos, em outros não. Somos muito egoístas, não? Por vezes há uma catástrofe, toda a gente se une, mas no dia seguinte alguém busca uma forma de se aproveitar daquela situação, não? Em Brasil temos muitas experiências assim, creio que em qualquer lugar do mundo. Para que tenhamos a solidariedade como uma mediação da vida mais efetiva, mais continuada, desenvolver este exercício de identidade mais alteridade, resultando em la solidariedade, é fundamental. E é neste aspecto que a cultura digital assume uma importância estratégica. Mas é a cultura digital não como tecnologia. É uma forma de construção do pensamento que envolve uma série de princípios. Por este motivo, trabalhamos com o software livre. O software livre é o código-fonte aberto, que permite o exercício e o desenvolvimento de comunidades colaborativas. Porque a gente tem que modificar os softwares de edição de vídeo, que agora temos, não?
são hechos por pessoas que não se conhecem. Uma contribui com uma coisa, outra com outra. Há um aperfeiçoamento permanente, que não é como com o software proprietário, o modelo Windows, em que uma pessoa é dona de tudo, não? E todos pagam um tributo para ela, por isso tem 100 bilhões, 1.000 milhões de dólares em tão pouco tempo. Não é assim. E o software livre permite também a geração de novos comportamentos. O primeiro, o trabalho colaborativo, em rede. O segundo, a generosidade intelectual. Não é a ideia, não há uma ideia pronta e acabada, nascida na cabeça de uma única pessoa. Não, as pessoas são resultado, seu conhecimento, sua obra de criação é resultado de muitos cambios, de muitas outras intervenções. Então, podemos generar de uma outra forma o conhecimento. Também por este motivo, temos a discussão por o Creative Commons e não copyright, em la construção de los diversos pontos. É a possibilidade da obra aberta, que não significa que o autor perca sua autoria, mas o autor disponibiliza sua autoria em diversas formas, possibilitando a reprodução, o remix, a cópia, para fins não comerciais e coisas assim. Então, a ideia da cultura digital é estruturante em todos os pontos. E dessa forma, como eu disse, muito simples, como o vasureiro em Maceió, não? Computadora, por vezes um computador Pentium, que é bem antigo, mas que é reciclado. Ora, isso resulta num processo de autonomia muito mais potente. Por quê? Apenas para encerrar, por vezes... nós percebemos que é muito caro a manutenção desses equipamentos. Por vezes, quando quebra um computador no meio da Amazônia, é mais barato comprar um novo do que enviar uma pessoa para fazer a manutenção. Mas se formamos a gente no próprio território indígena, no meio da selva, ele recupera este computador. Então, se produz mais, se garante más coisas com a autonomia. Antes de meterme con el tema de educación y otro que quiero tocar y de abrir un espacio para la conversación pues abierta con la gente, una respuesta, y pienso acá solo en la Dirección de Cultura de Maldonado por conocimiento y por conversaciones previas. Pienso en Marciano, en Beatriz, en Carmen, que está por allí también, que inicia en esta semana la Bienal de Educación Artística, en Luis Pereira, en Gabriel, en Gonzalo, en Hugo. Dificultades, los obstáculos. ¿Con qué se han encontrado ustedes? O sea, ¿con qué tropiezos es fácil encontrarse en este proceso? Bueno, te agradezco, porque por vezes hablamos de las cosas buenas, ¿no? Mas há muita dificuldade. A primeira é que o Estado não está preparado para falar com o povo em relação de protagonista. O Estado, mesmo quando os governantes têm uma orientação progressista e tudo mais, prefere manter seu controle. E tratar de modo mais assistencial, porque acredita que se fizer de uma maneira diferente, ele perde poder. Não creio que perde poder. Não perde, porque a força do povo é a força de um governo. Mas sempre se acredita que é um povo fraco, governo forte, não? Então, este é o primeiro obstáculo. O segundo obstáculo que é a decorrência de... E não é também uma pessoa que imagina isto. É um problema do sistema. Que a burocracia também é um mecanismo, é uma técnica que tem por objetivo garantizar a manutenção do sistema. Assim, as regras, as normas são muito difíceis. O grande problema que enfrentamos, a mesma lei
que rege um contrato de $1.000 milhões com uma empreiteira é a mesma lei que rege uma relação de $2.000 com um grupo de vecinos, ou de jovens, ou de indígenas. Agora, há na tramitação de lei Cultura Viva no Congresso Nacional, em Brasília, de autoria da deputada Jandira Fegali, mas ainda não foi aprovada. Está caminhando, mas ainda não foi. A única lei aprovada é em Medellín, não? E então há que mudar as regras. ¿Para quê? Para que nós hacemos a coisa de uma maneira mais ágil. Eu creio que nossa tradição é ibérica e nesse aspecto de burocracia deve ser igual, tanto com os de origem espanhola como de origem portuguesa. O controle burocrático é muito processual, não? E não por resultado. A tradição anglo-saxã é mais por resultado. Então, ao menos nesta relação com os grupos comunitários, o acompanhamento, porque há que prestar contas também, não se entrega a plata e pronto, não. Depois o grupo presta conta. O acompanhamento deveria ser não por procedimentos, e sim por resultados. A quem interessa ao Estado? Saber que é um grupo de uma escola de samba em la favela de Rio de Janeiro, como La Mangueira, não é? Um exemplo concreto de ponto. Há-se uma proposta de orquestra de violinos na escola de samba. O que interessa ao governo? Saber que eles têm os 40 jovens tocando violino, que os violinos estão lá. Não? E não como tomaram cada procedimento num custo muito baixo. Então, este é um ponto muito necessário para cambiar o processo. Ou seja, o grande obstáculo é de mentalidade. E a burocracia, ela provoca coisas terríveis. Eu diria, eu trabalho com administração pública, não somente de cultura, mas com cultura, mas em outras áreas, há 30 anos. E eu diria que se uma pessoa está num cargo público e não quer ser uma coisa, ela nem precisa dizer que não quer ser aquela coisa. Ela coloca no automático da burocracia que a burocracia se encarrega de destruir a coisa. Não precisa nem se desgastar. Fala, não, vou fazer. Assim, envia o processo e a coisa morre. Não? Então, este é um cambio terrível. É claro que alguns pontos não lograram tanto êxito quanto outros. Os que lograram mais êxito são exatamente aqueles que já iam mesmo, com mais vínculo comunitário, porque acá esta é a raiz, não? É raiz que se diz? A raiz forte de cada um. He prometido que me voy a meter con el tema de educación y con otro, pero con lo que acabaste de decir, y pensando aquí en algunas caras, pienso en Nélida, que es la subdirectora de planeamiento de acá de la Intendencia, estamos en el 5º piso de la Intendencia del Gobierno del Departamento. Pienso en Jorge Mesa, que estaba aquí sentado hace un momento y está aquí atrás, que es el prosecretario. Pienso en este grupo de arquitectos, arquitectas del CURE, con el que trabajamos esta semana un par de sesiones sobre proyectos urbanos. Pienso en Rodolfo Juanche, que es arquitecto, en fin, gente de otras disciplinas, no metida necesariamente en la cultura y en esa relación necesaria con proyectos de gestión, algo de lo que hablábamos Toto, y Ángel, que no lo mencioné ahora, desde el Consejo de Cultura, desde otras áreas. O sea, cómo relacionar estos proyectos culturales con esas otras áreas de la gestión pública, cómo tocar a otros, que es tan complejo, porque nos sentamos a hablar de cultura entre los que somos de cultura y es muy fácil. Nos estamos convenciendo a los que ya estamos convencidos. A Zuli en Artigas no hay que convencerla. La semana pasada, antepasada en Artigas, cuando hablábamos de cultura, a vos no hay que convencerte. Hay que convencer a tu director de Hacienda, hay que convencer a tu director de proyectos y de obras, hay que convencer a tu secretario general, ¿cierto? La intendente está convencida, Patricia está convencida de la importancia del proyecto cultural. Paréntesis, la intendenta dice que una de las 5 cosas, y la nombra en primer lugar, por las que quiere ser recordada y que es mayo del 2015 va a decir esto
mis 5 grandes cosas como equipo de intendencia, la primera que nombro es la esquina cultural, la usina cultural, la mediateca, la casa de la cultura, la casa joven y el teatro, ubicados en la Plaza Valle, ahí en Artigas, que es una cosa preciosa. Tienen que ir a la inauguración de la mediateca. ¿Cuándo va a ser, Zuli? En octubre. En octubre, o sea, se van desde el 1 hasta el 30 de octubre a ver qué día cae la inauguración. Eso. Incluso José Luis Rodríguez, mire, José Luis Rodríguez, yo el año pasado vine invitado por ellos, por Traful, que vos lo conocés, por la red uruguaya de arte para la transformación social desde Traful, pero José Luis trabaja con la policía comunitaria, o sea, con el Ministerio del Interior en la policía comunitaria. Se mantiene mucho en Canelones, no entiendo las razones, pero se mantiene mucho en Canelones, en Las Piedras sobre todo. Entonces, ¿qué pasa con estas otras entidades y con estos otros proyectos? Sí. Yo creo que la cultura tiene la valoración de posibilitar que, por ejemplo, un arquiteto se perceba enquanto um alfaiate, talher, que faz o tailor. El saco. Como se diz lo profissional que trabalha com... com saco, sim. Sim, o alfaiate em português é alfaiate. Sastre. Sastre. Sim. Eu creio que o ofício de um arquiteto é de um sastre. 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 De um sastre. Desastre. De um alfaiate. Por quê? Porque ele tem que adequar a roupa ao corpo das pessoas, ou a estrutura do teatro, o espaço físico à vida. Todavia, nem sempre é assim. Como também os planejadores, os responsáveis por la hacienda de los governos, eles têm que fazer desta outra maneira. Agora, o que eu poderia dizer é que mesmo em relação a investimento, a los recursos, há um retorno muito mais grande, porque política de segurança sem a cultura é repressão. Política de educação sem a cultura é ensinança. Não é educação. Educação é um meio de transmissão da cultura. E assim sucessivamente, em cada uma das áreas, se perde. A rigor, a cultura deveria transversalizar todas as ações, não? Porque mesmo o cuidado com a saúde é uma ação cultural efetiva. Então, ao se investir mais em cultura, se investe menos em outras áreas. Mas, sobretudo, há que ter também a generosidade, a disposição, a coragem também, em certa medida, a coragem, não há certa medida para a coragem. Ou se tem ou não se tem. Há que ter a coragem de perder o controle. Esta é a maior dificuldade. Porque eu diria que solamente uma ação cultural, o indicador da ação cultural é a perda do controle. Porque neste momento saberemos que a gente tem sua própria autonomia, está emancipada, porque hace por si mesma. Até chegarmos a este momento, há muito exercício também. Te metiste con educación y aquí están las autoridades de educación en este departamento, el equipo. Y del país, y del país, no me había quedado claro en la presentación. ¿Cómo? ¿Qué me...? La consejera de educación primaria, qué maravilla. Yo estuve con tu homóloga hace 10 años en Fray Bento y en Quebracho, en el 2002 con el Instituto de Educación Popular El Abrojo. Hace 10 años, claro. Relación educación, cultura, que además en el documento, miren, el documento de la potencia de la cultura y de sugerencias para los gobiernos, el que mencionabas ahora, frente a para las sugerencias para las candidaturas, tiene una frase que es muy bonita y que me gustaría que vos fueras el que la dijeras, de la relación. ¿Qué significa la cultura y qué significa la educación? La del cuerpo y el alma.
Ah, sí, no, no. ¿Qué? Yo la tengo aquí, si no te acordaste la digo. No me recuerdo. Hago un paréntesis, vea, hay un documento para cerrar entre comillas puntos de cultura. Este documento que se llama Cultura Viva Comunitaria, la política del bien común de Celio Turino, está en su conferencia de las Jornadas de Ciudades Creativas en Madrid el año pasado. Busquen, Jornada de Ciudades Creativas, Madrid, Celio Turino, y se encuentra, está colgada en video, en fin, y el documento está ya publicado. Yo le decía a Celio que este documento se lo tradujeron del portugués o del portuñol al catalán y quedó horroroso. Entonces me lo pasaron a mí los amigos de Barcelona y yo hice una versión libre y aumentada. Qué bárbaro. Entonces, pero en la potencia de la así, cultura, ¿no? Educación, alma y cuerpo, educación y cultura, alma y cuerpo. Sí, ¿Te acordás? hay una comparación entre la educación sería el cuerpo, la cultura la alma. Todavía se trabaja cuerpo y alma separados, ¿no? Hay que juntarlos, porque educación sem cultura é corpo sem alma, mas também uma cultura sem educação é uma alma sem corpo, sem a estrutura. Esta é a ideia. Que además por allá veo a Carmen, eso viene, Carmen, eso viene perfecto para lo de la Bienal de Educación Artística que están ustedes esta semana con el Ministerio de Educación y Cultura y con todo el sector educativo, que es primera Bienal que se hace en Uruguay, y hoy en la red de directores de cultura estaban hablando de la próxima en conjunto con todos los directores. Carlos, ustedes en Tacuarembó, él es de Tacuarembó, en Tacuarembó, Celio, perdón el paréntesis, ahí nació Gardel. Y en Medellín lo matamos, aprovechamos que pasó en el año 35. Y desde el año 35 no ha vuelto nadie de Tacuarembó a Medellín, nadie. O sea, yo no sé por qué, pero no quieren ir a Medellín los de... No quieren ir, el único de Tacuarembó que pasó se murió allá en Medellín. Hicimos que pareciera un accidente, pero fue programado por los compañeros de Nélida, por el Departamento de Planeación Urbana, la Dirección de Planeamiento, por el área de prospectiva. Queríamos en el futuro poder celebrar el Festival Internacional de Tango y teníamos que matar a Gardel cuando pasara por allá. Entonces, bueno, educación y cultura. ¿Cómo se trabaja esa simbiosis en los proyectos? Y me mezclo con un tema que le va a gustar a Luis Pereira, ciudadanía cultural. Sí. Que además vos fuiste secretario de Ciudadanía Cultural. Sí, yo fui el primer secretario de Ciudadanía, yo que estructuré la Secretaria de Ciudadanía Cultural, ¿no? En gobierno brasileño. Mas hay un punto, por ejemplo, la educación no trânsito, que yo percebi en Montevideo, una ciudad grande, ¿no? La gente para que os outros atravessem as calles, não? Eu creio, é uma maravilha. Temos isso em uma cidade brasileira que é Brasília, a capital. Brasília tem avenidas muito largas, muito grandes, e a gente matava muita gente em lo trânsito, corriam muito, matava muito. Em los anos 90, a população, com o governo, decidiu, não é possível a ser assim, continuar assim. Muita gente morria, nos jovens, nos autos, nos coches e todos, né? Então, lá há uma situação semelhante. Lá a gente coloca seu braço, ergue sua mão e os carros também param. A única cidade que eu conheci isso diferente também é exatamente Montevideo. Esta é a nação de cultura com educação, porque ela envolve o comportamento. Esse processo também se percebe em lo desenvolvimento da construção mental, da aproximação entre os outros. Há uma das bases, acá não estou falando sobre as bases teóricas do ponto de cultura, mas uma grande referência é Vygotsky. Creio que quem trabalha com educação infantil de los niños acompanha Vygotsky. Esta busca de las zonas de desarrollo próximo, ¿no?
É assim que hacemos com os pontos de cultura. Ela busca de zonas de desenvolvimento próximo, em que o niño, por muitas vezes, está em casa, muito bem atendido por sua madre, por sua família, mas não aprende nada. Em um mês vai para uma escola se desenvolve o que não desenvolveu em um ano, não? A partir do contato com o outro, do contato do comum. E assim se pode fazer com todas as coisas. A ensinança de matemática, quando é abstraída da vida, não, é terrível. E com a cultura não, porque se percebe as ligações, se hace ligações geométricas também nesse processo de cálculos, de abstrações, de construção da vida. Acá não hablo de la cultura apenas como uma nação, por exemplo, agora é muito comum, a cultura para livrar as pessoas da violência, para retirar os niños e os jovens de las calles. Não devemos retirar as pessoas de las calles. Devemos transformar as calles em espaços de convivência. Porque senão se constrói algo muito negativo. Ou também outras experiências, como da Venezuela, é belíssima, não? Do El Sistema, das orquestras de jovens. Há 300.000 pessoas na Venezuela que fazem música erudita, não? É o grande celeiro do mundo. Só apenas se habla de Chaves, dessas coisas, mas há coisas... e que é mais antigo, vem dos anos 70, não? Há cultivo 1000 orquestras, é uma aproximação que beneficia muita gente nesse processo de cuidado, que eu percebo, acá Jorge poderia falar melhor que eu, que Medellín, de todas as cidades que eu conheci, Medellín, pelo menos no primeiro momento, não? Del cambio, foi a cidade que percebeu este papel da cultura em toda a sua potência, em toda a sua dimensão, e que se incorpora no processo educacional. Aí, depois, outros efeitos. Claro, por exemplo, a educação em tempo integral, mas não dentro da escola, não é correto. É uma educação em tempo integral, para todas as idades, em todos os espaços. E a cultura se presta a isso, assim como o desporte também. Celio, pregunta que en algo está en tu documento de la potencia de la cultura, sugerencias para los gobiernos. Pero si vos estuvieras en el papel de ellas y tuvieras la responsabilidad de dirigir la educación para un país o para una ciudad, y no estuvieras en deportes ni en cultura, sino vos hoy, con lo que sabes a tus 51 años, con el proceso cultural, con ciudadanía cultural, con todo, 2 o 3 cosas que harías al día siguiente de llegar a la dirección del Ejecutivo en educación en un país o en una ciudad. Eu creio que é isso. A primeira seria a cultura em rede. Encontrar todas as potências de sua ciudad, seja todas as estruturas, uma grande, uma pequena, todas elas, porque a cultura pode acontecer abaixo de uma árvore também, não? Então, encontrar todas é fazer uma administração em rede. Em rede, neste sentido de envolver toda a gente. No, porque o Estado não hace cultura. Quem hace cultura são as pessoas. O Estado tem que garantizar condições para que as pessoas hacen cultura. Este seria o primeiro ponto, a cultura em rede. O segundo ponto, a cultura e educação. Encontrando todas as condições, o que seja, o que as pessoas prefiram. Mas não também entender que se hace aquilo daquela forma e não vai se transformar. Não. Tener abertura, há que ter abertura para a transformação, mas uma transformação horizontal, não vertical. Uma transformação entre os outros, entre os sistemas, mesmo a cultura em rede. Porque não? Eu acompanhei um pouco o encontro dos diretores de cultura cá, não? Acompanhei um pouquinho. Jorge falava, porque quando cheguei estava em final de um encontro, né? Falava do circuito cultural, né? Qual o nome que leva?
Circuito cultural, los 25 artistas que... Del Cultura en Tránsito. Cultura em Trânsito, não? Estava explicando quando llegué lo que se había propuesto. É um exemplo de cultura em rede, não? De movimento vigotskiano, não? De Vygotsky também. É isso. Un paréntesis, Celio, 30 segundos. Esta mañana en la red de directores de cultura, en este mismo recinto, Juan Carlos Becerra, Barreto, del director de cultura de San José, explicó el proyecto que venían trabajando ya todos los directores y lo puso en PowerPoint, en esa pantalla, Cultura en Tránsito, para empezar, posiblemente en enero 18, una circulación por los 19 departamentos de una exposición de 25 artistas, 20 o 25 artistas de cada departamento hacia los demás. Es decir, las obras originales de 20 o 25 artistas serían vistas durante 19 meses en cada uno de los 19 departamentos, con lo cual se garantiza una circulación de casi 2 años por todo el país de 475 obras en un trabajo maravilloso, con un proceso que además involucra a mucha más gente. En fin, es generar eso, esa estrategia colaborativa. Este é um exemplo de cultura em rede, não? Lo outro, a cultura e educação. Lo terceiro, a cultura viva, que é esta... El pueblo hace cultura. Cabe ao Estado garantizar este processo com autonomia e protagonismo. Esta é a ideia. Um quarto ponto seria garantizar fundos pressupostuais que assegurem recursos não para manter a atividade estatal. Há que ter fundos estatais para a atividade estatal, para um museu, para um centro cultural. Mas há que ter, não sei se há ou não, acá não estou, mas há que ter um fundo público, por chamada pública, por menor que seja, para garantizar que a gente que hace tenha condições de acessar este recurso e de uma forma livre, de uma forma mais igualitária, por seleção pública, não? Bueno, abrimos un espacio, conversamos aquí con Celio 1 hora y 20, a partir de estas, todo este rato sí, es que hablas mucho, Celio, es que ese es el... ¿Qué tal los dos hablando? El sábado pasado tuvimos un foro sobre la identidad en San Carlos y éramos Marta Pereira, Juan Carlos Iglesias, otro consejero departamental de Cultura y yo. Y yo estaba sufriendo porque dije, si Juan Carlos habla tanto y yo hablo tanto, ¿qué va a hacer Marta? Y me quedé callado yo porque Marta y Juan Carlos hablan más que yo. Entonces, eso era impresionante. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.